Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberto a presente sessão. Convido o vereador Luiz Paulo para ler um versículo da Bíblia Sagrada. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido para que guardes os meus conselhos. Palavra do Senhor. Convido o vereador Gladys Anderson para fazer esse agradecimento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, o primeiro secretário, Luiz Paulo. Demais vereadores, boa noite. Boa noite, pastor Marlos. Boa noite, Tiago. Boa noite, Ana Paula. E boa noite a toda a comunidade de Marzagão que nos acompanha pelas redes sociais. Obrigado, presidente. Expediente. Leitura da ata da sessão anterior. Para fazer a leitura, convido o nosso segundo secretário, Gladys Anderson. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Marzagão. Ata número 2723, aos 9 dias do mês de março de 2026, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Marzagão, reuniram-se em sessão ordinária todos os vereadores, sob a presidência do senhor Edmárcio Francis de Lima. Estando ausentes os vereadores Jennifer Carolina Ferreira e Marcos Bernadette de Souza. O presidente fez a abertura da presente sessão e convidou o vereador Lindomar Gomes da Silva para fazer a leitura de um pequeno trecho da Bíblia Sagrada. Na sequência, o vereador Adrimar Rubens de Lima fez os agradecimentos em nome da Câmara de Vereadores. Dando continuidade, passou-se para a fase do expediente, onde não houve matéria. Em ato contínuo, passou-se para o tema livre, e não tendo nenhum vereador inscrito, solicitou-se que cada vereador que fizesse uso da palavra que fossem pela ordem. Os vereadores, pela ordem, se manifestaram deixando suas considerações. Prosseguindo, passou-se para a ordem do dia, onde também não houve matéria. E não havendo mais nada a ser tratado ou deliberado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Para constar, eu, Gladson Anderson de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelo presidente, primeiro e segundo secretário e, respectivamente, demais vereadores. Todos os vereadores estão de acordo com a ata? Lida a ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade.
Leitura do projeto de decreto número 007 de 2026. Para fazer a leitura, eu convido o nosso primeiro secretário, Luiz Paulo. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Marzagão. Projeto de Decreto Legislativo número 007 de 2026. Faço saber que a Câmara Municipal de Marzagão, Estado de Goiás, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo o seguinte decreto legislativo, considerando o dispositivo na Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais, considerando a necessidade de adequação da Câmara Municipal às normas de proteção e de dados pessoais, conforme a orientação da Autoridade Nacional da Proteção de Dados e dos órgãos de controle externo. Fica nomeado o senhor Marlos Andrei E. Silva, profissional contratado para a prestação de serviço de publicidade, processo administrativo número 006 de 2026, inscrito no CPF, para exercer a função de responsável em cargos pelo responsáveis, encarregado pelo tratamento de dados pessoais no canal de comunicação no âmbito da Câmara Municipal de Marzagão, e nos termos do artigo 41 da Lei Federal 13.709 de 2018. Compete ao responsável, encarregado pelo tratamento de dados pessoais, receber reclamações e comunicados dos titulares e das pessoas, prestar esclarecimento e adaptar providências necessárias, receber comunicação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar as providências cabíveis. Orientar ao servidor público e aos contratos da Câmara Municipal a respeito da prática a serem adotadas em relação à proteção dos dados pessoais. Executar demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. O exercício da função de responsável encarregado pelo tratamento de dados pessoais não acarretará percepção de gratificação adicional a qualquer outra vantagem pecuniária, sendo considerada atribuição inerente ao contrato de prestação de serviço existente. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marzagão, aos 10 dias do mês de março de 2026. Câmara Municipal de Marzagão, Edmárcio França de Lima. Leitura da indicação número 001 de 2026, de autoria da vereadora Jennifer Carolina Ferreira. Para fazer a leitura, convido o nosso primeiro secretário, Luiz Paulo. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Marzagão. Indicação número 001 de 2026. Senhor Presidente, a vereador que presente subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhado ao senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação. Indica a possibilidade de reativar a Casa de Velório. Justificativa. A reivindicação visa proporcionar um local próprio e adequado para que as famílias façam a despedida de entes queridos, na certeza que o Executivo Municipal não medirá esforços para o atendimento desse anseio. Manifesto mais sinceros agradecimentos. Salas das Sessões da Câmara Municipal de Marzagão, aos 6 dias do mês de março de 2026. Jennifer Carolina Ferreira. Leitura da indicação número 002 de 2026, de autoria da vereadora Jennifer Carolina Ferreira. Para fazer a leitura, convido o nosso primeiro secretário, Luiz Paulo.
Estado de Goiás, Câmara Municipal de Marzagão. Indicação número 002 de 2026. Senhor Presidente, a vereador que o presente subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhado ao senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação. Indica a possibilidade de reformar o Clube Municipal Dona Lica. Justificativa. A indicação se justifica pelo fato do clube estar necessitando de uma revitalização, fazendo que o edifício revalorize o seu espaço. Trata-se de imóvel que foi constituído para o atendimento da própria administração, como também da população, e com essa reforma irá proporcionar modernização da obra. Na certeza de ver cumprido essa indicação, antecipo agradecimentos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marzagão, aos 6 dias do mês de março de 2026. Jennifer Carolina Ferreira. Tema livre. Como não tem nenhum vereador inscrito, solicito que cada um que for fazer uso da palavra que faça pela ordem. Está com a palavra o vereador Fernando. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeiro e segundo secretário. Boa noite, demais pares. Boa noite, população aí que nos assiste pelas redes sociais. Boa noite, pastor Marlos. Boa noite, Tiagão, Ana Paula. Senhor presidente, semana passada nós anunciamos aqui, né, que o deputado Ricardo Quirino estava destinando 200 mil aí para a saúde, né, para custeio. E por que eu identifico muito com esse deputado? Porque a palavra dele é reta. Fala que vai mandar e manda. Nós fomos lá dia 2. Quando foi dia 11, já estava protocolado aqui. Já estava protocolado a emenda aqui, ó, de 200 mil para custeio da saúde. Isso é um compromisso que ele faz com o nosso município. Também gostaria de parabenizar os vereadores que esteve presente. O prefeito Solimar também, pela força. A gente sabe que isso é uma credibilidade que é conquistada junto, né, com todos os vereadores e prefeito. Então, gostaria aqui de parabenizar o deputado Ricardo Quirino por acreditar e investir no nosso município. Muito obrigado, deputado. Conte conosco e uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Gideon. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo com uma boa noite. Cumprimentando e estendo os cumprimentos a todos que se fazem presente. Pessoal de casa que nos assiste, sempre aí nos prestigiando com a presença, né? Uma boa noite a todos, um abraço. Senhor presidente, eu gostaria de mencionar, fazer um comentário aqui hoje. Vou usar esse termo, eu tive o desprazer de acompanhar um amigo hoje, no hospital do município vizinho, e não vou mencionar o local, mas
a gente vê uma diferença muito grande. E assim, eu acho muito clichê ficar falando disso aqui todas as vezes, porque esses assuntos acabam que eles se tornam repetitivos. A gente fala da escola, fala do hospital todas as vezes, e acaba que isso fica repetitivo. Mas o que está acontecendo aqui não pode ficar sem falar. A gente tem que mencionar, a gente tem que colocar isso aqui em pratos limpos para as pessoas verem e fazer uma comparação de gestão. Nesse sábado, teve uma campanha aqui no hospital, onde foram realizados exames de altíssimo custo, que foram realizados 6 colonoscopias, e esse exame hoje é um exame que ele está em torno aí de R$ 1.000 a R$ 1.200 particular. Então, assim, é um exame muito caro, e hoje o nosso município já consegue ofertar isso aqui para a nossa população. Então, assim, a gente vê essa diferença de gestão entre um município e o outro, a gente vê que é a forma de gerir que tem trazido, assim, realmente a palavra que eu usaria é a bênção para o nosso povo. Então, assim, é prazeroso estar aqui, é prazeroso votar os projetos que vêm do Executivo, porque eles realmente atendem a comunidade, que é o nosso papel aqui de ser esse elo entre eles e o Executivo. Sobre os projetos de indicação que vieram aqui nessa casa, eu gostaria de fazer 2 comentários, vereadora Jennifer. Gosto muito da sua preocupação, gosto muito dessa indicação aqui também. Hoje, quando se fala em reativar a casa de velório, eu tive a oportunidade de ver um projeto que está já executado para ser feito ali naquele local, que seria redirecionar, né, aquele local para ali um centro de especialidades e reabilitações dos autistas. Então, assim, a gente já falou disso aqui algumas vezes, mas eu gosto muito da sua preocupação, porque eu sei que o nosso papel é esse. O nosso papel é ver o interesse da comunidade e correr atrás que isso aconteça. Hoje a gente vê essa dificuldade, às vezes nós ofertamos o clube, outras vezes lá no cemitério mesmo. Então, assim, durante a noite é complicado, é frio, às vezes não tem um lugar adequado. Então, assim, gosto muito da sua preocupação. A gente fez uma visita em Goiânia, tem uma promessa de vir essa casa de velório para cá. Nessa oportunidade, eu, vereador Deon, preferiria que a gente construísse essa que foi doada pelo Estado e a gente fizesse esse centro de reabilitação ali de especialidades que traria um conforto para nossas crianças, que aqui, assim, tem aumentado muita demanda e tem sido dificultoso ir para Caldas Novas. Hoje a gente vê aí, está chegando agora esses carros que veio, né, uma bênção para o município, mas assim, o município não tem uma frota ainda adequada para eles, e assim, eu acho que essa situação ali seria muito importante. Mas eu gosto muito da sua ideia, da sua preocupação com essas pessoas. Então, tem essa opinião que vai parecer divergente, mas eu vou votar com você. Vou votar favorável, e porque a gente quer que isso aconteça. A gente precisa tanto do centro de especialista, quanto da casa de velório. Então, assim, é uma promessa do governo, tem sempre cumprido o que tem prometido para nós, mas a gente tem essa necessidade. Sobre a outra, a indicação, que é a reforma do clube, hoje também vejo assim, é um local muito oportuno para eventos, exatamente como você descreveu que é a nossa necessidade. Vejo a dificuldade hoje em recursos. Quando a gente vê aí, a gente que está sempre assim, pelo menos eu acompanho muito de perto, eu vejo assim que a ampliação lá hoje traria um lazer para o município, é um lugar que todo mundo usa e desfruta da mesma forma que lá está precisando. Tem as necessidades, em frente à secretaria ali tem uns portões que estão estragados, está muito feio mesmo, realmente, está precisando fazer ali uma manutenção, mas vejo outras prioridades no momento. Mas também gosto da sua preocupação, porque é muito importante para o município e atende realmente não os nossos interesses, mas da população. Então, meus votos hoje é favorável a você, vou apoiar você nisso aqui, mas a gente sabe que é um projeto de indicação, mas ele é importante para a comunidade, mas a gente já tem algumas oportunidades aí de vir coisas novas. Então, assim, depois a gente pode ter a oportunidade de conversar e trocar mais ideia a respeito. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Gladys Anderson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeiro secretário Luiz Paulo. Boa noite, vereadora Jennifer. Boa noite, vereador Adrimar. Boa noite, vereador Gideone. Boa noite, vereador Lindomar. Boa noite, vereador Fernando. Meu boa noite ao vereador Marcos. Boa noite, pastor Marlos. Boa noite ao Flávio, Tiago, todos os presentes e a toda a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, eu também quero fazer das palavras do Deon as minhas. A gente esteve junto, né, na GEAB, onde o governo se comprometeu a fazer a sala de velório para nós e ainda mais a sala do Conselho Tutelar do município de Marzagão. Mas concordo plenamente com a vereadora Jennifer também, da necessidade que temos de ter essa casa de velório. Hoje, no projeto que tem dentro da administração, o Gideon explicou muito bem a respeito da centro de recuperação e tratamento do autista, que ali seria o ponto mais ideal que a gente tem aqui, devido a estar próximo tanto ao hospital quanto ao postinho de saúde, as necessidades que possam ocorrer ali, a gente tem como socorrer mais rápido possível. E a área que seria destinado seria de frente ao senador Olegário Pinto, né, para a construção desse centro do Conselho Tutelar e a casa de velório. Mas também voto a favor com você, sei da sua preocupação, da necessidade que temos de ter uma sala de velório. A respeito do clube também, a gente sabe da necessidade. O mais difícil chama orçamento, né, presidente? Esbarramos o tempo inteiro porque não temos orçamento. Como o Gideon colocou, tem várias prioridades, não que vai ser deixado de lado. Com certeza, já vai também nos planos do prefeito de fazer uma melhoria no clube também, com certeza, porque ali é o ponto de lazer principal que nós temos hoje no nosso município, mas pode ter certeza que ele vai ser olhado com muito carinho e pode ter certeza que, depender dos vereadores também, a gente vai à luta buscar o recurso para tentar fazer algo diferente para os nossos jovens. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite. Com a palavra, o vereador Luiz Paulo. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência com uma boa noite e temos que cumprimentar os novos colegas com uma boa noite, pastor Marlos, os nossos visitantes que estão aqui, Ana Paula e a toda a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Gideone, logo antes de você falar, eu e o Fernando estavam comentando em relação à saúde municipal. Muitas pessoas que já acostumou com o atendimento de Marzagão, igual eu falei para o Fernando, muitas das vezes está tudo ok, está tudo normal. Mas para a gente ver a realidade, não só do nosso estado, mas do nosso país, é quando a gente sai da zona de conforto que a gente está. Então a nossa saúde hoje, ela é um espelho para muitas outras regiões, não só do estado de Goiás, mas do país todo. E a questão do Dr. Matheus Brandão, que se iniciou, né, com a colonoscopia, é um exame de alto custo, né, Gideone? Que não é todo mundo que tem condições de fazer, principalmente quem não tem plano de saúde. E sem falar, como que eu vou explicar? A dificuldade que é. A pessoa tem todo um processo, é muito delicado. Você imagina você ter que ir em Goiânia ou Catalão fazer aquele exame, o desconforto que gera no paciente. Agora a qualidade do atendimento vai se elevar porque, né, a comunidade de Marzagão vai ter ele aqui. Você saiu do hospital, você já está em casa, você descansar, você tomar um banho. Então isso é empatia. A gente vê o prefeito que tem cuidado muito bem da área da saúde, né, com os recursos que são depositados no nosso município. E o Dr. Matheus Brandão hoje ele é referência no nosso estado. É um médico que você pode observar o trabalho dele, está em muitos municípios goianos hoje. Então o cara é bom mesmo. E trabalha em grandes centros. Em relação ao que foi falado da Casa do Velório, do Conselho Tutelar, não sei se vocês se lembram, a Cirlei que nos recebeu aquele dia na GEAB, Lindomar, ela entrou em contato essa semana, hoje,
para conversar com o Solimar em relação às calçadas da casinha, das casas popular. Porque quando as calçadas finalizar, vai colocar na agenda do governador, seu presidente, a inauguração da obra. Então ela já entrou em detalhes com ele em relação a respeito a isso, para já ter uma data para colocar na agenda do governador a entrega das casas do município de Marzagão. E nesse mesmo assunto, ela deu essa notícia, que é uma notícia muito boa, que é para eles ir lá com a equipe, para poder estar acertando todos os detalhes em relação ao Conselho Tutelar e à Casa de Velório, que Marzagão vai ser contemplado com essas duas obras. Então, para nós isso é muito importante. Eu entendo a preocupação de todos em relação à Casa de Velório, isso é muito importante mesmo. Temos que ter um lugar adequado para precisou estar lá limpo, organizado, para poder dar um conforto melhor naquele momento difícil ali das famílias. Então isso é muito importante. É o que o Gideone falou. Às vezes a gente sonha em fazer muita coisa, né, Gideone? Mas às vezes a fonte, o recurso, às vezes é pouco. Mas com o empenho de cada um, a gente faz um trabalho de formiguinha, presidente. Cada um busca um pouquinho. E também, senhor presidente, eu gostaria de dar uma notícia boa demais, que é a questão do asfalto. Todos se lembram, né, daquela reunião que fizemos com o Pedro Salles, né? E graças a Deus já foi licitado, senhor presidente. Foi licitado já para Marzagão. Todas essas ruas aqui que estão marcadas, ó. Inclusive, Fernando, aquele dia você tinha falado do setor Antônio Bueno. Tem um mapa. Todas as ruas que estão aqui marcadas de verde vão receber o asfalto novo, que foi aquela conquista que fomos lá em conjunto. E a empresa é a Everest, Gladson. Já está licitado, e só vamos agora aguardar o cronograma da empresa com a data para começar. Período chuvoso, né, Marcos? Ainda não acabou, e a gente sabe que a gente não pode desperdiçar o material, porque, né, senhor presidente, é muito valioso. Então, uma notícia muito boa, e meus agradecimentos em nome da Câmara e Comunidade Marzagão ao Pedro Salles, presidente da Goinfra, que são mais de 2 milhões de asfalto aqui, que foi uma conquista, né? 2.300, uma conquista para Marzagão. E eu fico muito feliz, senhor presidente, porque como político a gente conquistar tudo isso e como pessoa também, né? Porque nós vivemos numa cidade onde a gente quer ter mais conforto, quer ter mais qualidade de vida. Então, senhor presidente, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Essas são minhas palavras e agradeço a todos e uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Jennifer Carolina. Gostaria de cumprimentá-lo com uma boa noite, presidente. O cumprimentando, estendo os cumprimentos aos demais pares. Cumprimentar a nossa cinegrafista, pastor Marlos, a nossa secretária Ana Paula. Cumprimentar aqui na pessoa do Tiago, todos que estão presentes nessa sessão ordinária. E aqueles que nos assistem por meio das redes sociais também, com uma boa noite. Presidente, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do Pedro Salles, que já foi mencionado nesta casa hoje. Na segunda-feira, eu e o Marcos Bernadette tivemos uma oportunidade de sermos recebidos ali por ele. E muito louvável a oportunidade em que estivemos lá, com atenção especial. Nós lá tratamos sobre esse recurso que, em nome do governo do Estado, agradecer o governador Ronaldo Caiado, que está mandando 2 milhões de reais para o nosso município. Esse é um programa do governo federal que irá assistir muitos municípios goianos, e que bom que nós, Marzagão, vamos receber uma fatia desse recurso para melhorar as condições do nosso asfalto, da malha asfáltica do nosso município. Lá nós falamos a respeito desse recurso, presidente. Ele mostrou para a gente uma planilha e a posição que Marzagão se encontrava para a execução da obra. Provavelmente a obra não iria chegar em Marzagão antes do mês de abril. E ele fez um compromisso comigo e com Marcos Bernadette que essa obra vai começar por Marzagão.
Isso é um feito, é muito importante, né, que o governo do estado tenha um olhar tão carinhoso com uma cidade tão pequena como a nossa. E a gente fica grato. Ele também fez um outro compromisso, presidente. A patrulha rural, ela está na nossa região, estava em Caldas Novas, vai descer agora para o Rio Quente para atender a prefeita Ana Paula, e depois ela vai migrar para Marzagão para fazer o atendimento aqui da zona rural do nosso município. Na oportunidade, tratei também com ele, presidente, com relação à rodovia que liga Marzagão à Água Limpa, que nós sabemos que está com grandes buracos, imperfeição na sua malha asfáltica. Falamos com ele, ele firmou um compromisso de fazer ali um tapa-buracos. Não estava no planejamento o tapa-buracos de Água Limpa a Marzagão, estava no planejamento Buriti a Água Limpa, e ele fez um compromisso de estender até Marzagão e tampar os buracos para poder melhorar o tráfego ali naquela região. Então, eu quero agradecer o Pedro Salles por ter sido tão receptivo e por tudo aquilo que nós podemos tratar naquele momento e pelos feitos que a gente vai esperar que ele vai mandar, pelo compromisso que ele fez comigo e com o vereador Marcos Bernadette, na oportunidade com o nosso presidente de partido, Wesley. Presidente, com relação às indicações que hoje trago a essa casa, eu quero falar um pouco sobre a reforma do clube municipal, que nesse momento fica parecendo que eu estou pedindo uma reforma apenas do prédio. Não, nós temos lá banheiros em situações inservíveis, nós temos também lá uma sauna que foi feita em situação inservível, nós temos uma piscina com vários azulejos quebrados, que podendo ainda oferecer risco para quem vai ali banhar. O que eu quero aqui nessa oportunidade, presidente? Eu sei que o poder público, a caneta está na mão dele. E eu sei também que há prioridades em N setores, mas nós estamos carentes de lazer no nosso município. O que nós temos para oferecer hoje para a comunidade, a não ser a linda praça que foi construída nessa gestão? Né? Então, assim, o que eu quero é devolver lazer para os marzagonenses. Lógico, quem vai fazer isso é quem tem a caneta na mão. E aí parece até, presidente, quando a gente traz uma indicação a esta casa, que parece mais um puxadinho do que uma verdadeira casa, uma verdadeira tripartição de poderes. Porque aqui é assim, a gente vai fazer, a gente tem o projeto, nem parece que nós somos executivo, legislativo e judiciário. Aqui em Marzagão parece que o executivo e o legislativo, eles não têm tripartição, não se dividem, se somam. Com relação à casa de velório, presidente, que bom que nós vamos ter a oportunidade de receber, né, uma obra nova. E tomara que essa obra ela sirva para a comunidade, porque nós já temos uma casa de velório. Esse é o problema, nós já temos, né? Mas ela é só sabor casa de velório, porque ela nunca foi usada. E na palavra eu acho que eu errei, que nem é reativar, né? É dar destinação, porque ela nunca recebeu uma pessoa naquele lugar para ser velada. Ela apenas foi construída. E quando eu falo em revitalizar aquele lugar, presidente, tá bom, não vai ser casa de velório, nós vamos ganhar uma melhor? Ótimo. Parabéns, glória a Deus. Parabéns para o governo Ronaldo Caiado, parabéns também para o Solimar, que foi atrás, que corre atrás, que busca recursos, que executa. É isso que a gente quer. A gente quer melhoria para a nossa comunidade. Mas nós não podemos deixar o prédio acabar igualzinho está acabando o clube. Esse é o problema. O problema é que lá hoje está com forro caído, está molhando, está sem porta, tem um monte de material inservível lá dentro. Tem até material lá, presidente, que é de visita de agente de saúde, molhando documento de bar de chuva. Entendeu? Então, quando a gente fala aqui para cuidar dos prédios públicos, é pensando nisso. Lá foi o meu dinheiro, foi o seu dinheiro, foi o dinheiro do prefeito, dos demais vereadores. Então, nós não podemos deixar acabar. Nós temos que cuidar dos bens públicos. Nós temos que deixar eles bonitos, do jeito que foi construído. Né? Ele é um prédio que tem pouco tempo de construção. E olha a forma como ele está sendo tratado. Né? E lá no clube, presidente, nós sabemos o tanto que as crianças de Marzagão gostam de ir para ali. Então, é no sentido, às vezes, de dar até segurança para as crianças brincarem naquele lugar. Mas é prioridade do prefeito. Eu estou aqui na condição de vereadora para trazer a essa casa as demandas, presidentes, que me são cobradas na rua.
Eu não estou aqui para fazer oposição, mostrar o que está errado, porque quando está bonito, eu falo parabéns. Eu tenho essa visão de dizer está bem feito, porque eu não faço oposição barata. Eu sempre, tudo o que é feito aqui e bem feito, eu falo parabéns, prefeito Solimar, porque está bonito, está bem feito. E Marzagão merece um gestor como você. Que bom que você tem esse olhar para o nosso município. A gente fica feliz de morar aqui, de ter nossos filhos aqui, né? E o que eu quero é só trazer aqui as demandas que a comunidade me passa na rua, como passa para os demais vereadores. Obrigada, presidente. Com a palavra o vereador Marcos Bernadette. Queria cumprimentar o presidente Edmárcio, Luiz Paulo, Gletos, meu segundo secretário, né, nobres pares. Novos pares, Flávio, Ricardo, Tiagão, nossa secretária Ana Paula e a todo o pessoal de casa que nos assiste. Faço assim sempre. Faço assim sempre. E eu queria aqui agradecer também Pedro Salles, né, foi bem recebido lá. Aí, igual a audiência já explanou, né? Talvez ia vir lá para o meio do ano. Nós conseguimos adiantar que a obra fosse mais rápido, porque tem muitas ruas no Marzagão que esse período chuvoso a gente entende. Não é o prefeito, não é ninguém. Período chuvoso é toda cidade que você passar está esburacada. Mas nós empenhamos muito lá e ele fez o compromisso com nós de começar em Marzagão, para começar a fazer os asfaltos da cidade. É uma coisa muito louvável. Queria agradecer também o Ronaldo Caiado, né, nosso governador. E é uma coisa muito louvável porque cidade que está buracada parece que ela fica feia, né? O calçadão muito lindo, mas tem uns pontos ali que você passa, judia. Mas eu vi no mapa que lá tá para fazer. Vai ficar muito bom. E eu só queria parabenizar a todos, o vereador que sempre está buscando emenda. Não só eu, só a Jennifer, o Ademar, Fernando, Teté. Nós estamos todos envolvidos. Parabenizar também o prefeito de Solimar. A coisa do velório, a gente precisa, mas a gente ganhou, precisa de fazer para o autista lá, um lugar muito bom, uma reforma, é um lugar muito bom, mais perto, igual o Gletos falou, o vereador Gletos, mas ali eu acho que precisava de uma reforminha, então, se vai ser para o autismo, vamos talvez fazer uma reforminha já para começar, né, para não deixar acabar. Eu entendo que a Jennifer está falando, a vereadora. Eu também estive no clube esses dias, estava olhando os banheiros. Tá difícil aqui os banheiros, não tá fácil. E é uma coisa simples. É cerâmica que talvez corta o pé de um e de outro lá. É um reparo. Uma porta, uma torneira, umas portas que tá caída. É coisa simples de fazer, só para não deixar acabar. Ela pode contar com o meu apoio. Mas da casa de velório, muito bem explanado, para o autismo lá, para as crianças, seria de mais valia ali. E a casa de velório do governo do estado fez o compromisso, que Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo, né? Vai ter a casa de velório e vai ter o conselho tutelar. É isso, minhas palavras, obrigado. Alguém quer fazer o uso dos seus 3 minutos? Com a palavra o vereador Gideon. Senhor presidente, mais uma vez boa noite. Só aqui voltando ao assunto, como tanto a vereadora Jennifer comentou, como também o vereador Kiko,
assim, na liberdade de falar com você, que é a minha visão a respeito disso? Voto favorável dos dois projetos, da indicação da vereadora Jennifer, só porque eu acho e discordo de um ponto. Eu não acredito que você vá lá e dá um tapa num banheiro e troca um piso que está quebrado e coloca para funcionar, coloca um vaso e pronto. Eu acredito assim. Hoje, o que a gente tem visto aqui, do que já foi feito nesse período, é porque assim, as obras que são feitas, elas têm digital. Então, assim, a gente vê coisas assim, se for preciso, coloca no chão, faz de novo. Quero que aconteça, se depender de mim para correr atrás, vou correr atrás do que for preciso de recursos. Hoje eu tenho um olhar muito grande para a saúde, porque eu estou muito próximo também, vejo essa necessidade que melhorou muito, mas se for para a gente correr atrás desse recurso para fazer isso, a gente vai correr atrás. Mas eu acho que se vai fazer, vamos fazer uma coisa bem feita. O projeto lá da Casa de Velório, como a Jennifer disse, também olhei lá, o forro realmente desceu, tem muitas coisas lá, muitas irregularidades. Então, assim, se isso aconteceu, é porque foi uma obra que foi mal executada. Então, assim, eu acho que para a gente não fazer o mesmo erro, a gente tem que agora colocar aí essa digital, fazer bem feitinho, com o projeto arrumadinho, mas continuo votando favorável porque eu quero essas duas obras para o povo de Marzagão. Então, muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Gladys Anderson. Senhor presidente, quero aqui também tecer um comentário a respeito da Casa de Velório, onde se faz hoje um comentário que está em péssimas condições. Concordo plenamente com a vereadora. Quero dar os parabéns para ela, viu, Jennifer, pela visão. Realmente necessita de arrumar aquilo ali, mas realmente também é uma obra de péssima qualidade. Uma obra com 5 anos já se passa por reforma. Então, eu acredito que a respeito do Clube Municipal, se vamos fazer uma coisa para ficar na história de Marzagão. Eu tenho medo que a Casa de Velório às vezes caia em cima de criança. Minha preocupação é muito grande. Então, quando tem a marca Solimar Cardoso, pode ter certeza que a gente pode confiar os nossos filhos ali embaixo. Então, quero parabenizar ao prefeito pelo empenho, pelo trabalho, e tenho certeza que se for fazer o clube, vai fazer com excelente qualidade, tanto quanto a Casa de Velório e o Conselho Tutelar. Obrigado, presidente. Com a palavra a vereadora Jennifer Carolina. Presidente, eu gostaria de falar sobre a destinação do local que o colega Gideone colocou aqui no tema livre, e eu não falei nada a respeito. Nós sabemos, sim, da necessidade, né, da gente ter um centro de reabilitação do autismo aqui,
e foi falado há pouco que esse prédio daria essa destinação, e agora o vereador Gledes coloca também a preocupação sobre a questão da solidez do edifício, né, sobre a estrutura do edifício. Então, presidente, que antes se contrata um engenheiro para olhar o lugar, ver se o dinheiro que lá foi investido foi bem investido ou não, né, para a gente também não correr o risco de que desabe na cabeça de ninguém. Nós sabemos que lá funcionou muito bem o hospital improvisado. E aonde eu, até o momento, sei, não caiu nada na cabeça de ninguém lá naquele lugar. E lá, pelo que eu pude observar, o forro foi arrancado. Eu não tenho certeza, talvez cedeu, e aí se retirou o restante para evitar, às vezes, que caísse. Então, que possamos olhar direito, né? Eu não sei dizer se o prédio vai desabar ou não, porque eu não sou engenheira. Mas, então, que se faça uma averiguação do prédio para ver se está em perfeitas condições, porque já pensou? Nós vamos destinar um prédio, que agora há pouco foi falado que lá vai ser um centro para autistas. Lá vai ter criança. Aí depois fala que a obra foi mal feita. E aí está caindo, vai cair. Então, nós não podemos pôr essas crianças lá dentro sem ter certeza que o prédio vai dar a devida funcionalidade. Nós precisamos ter certeza disso para não ter perigo. Porque aqui nós já vimos forro cair em escola. Isso a Globo não mostra. Hospital que molha. Isso também a Globo não mostra. Mas, presidente, nós precisamos ter mais seriedade com as coisas aqui nessa casa. Né? Fica só olhando para o retrovisor. Vive de retrovisor. E nós somos eleitos para fiscalizar nessa gestão também. Nós não temos que fiscalizar o que já passou. O que já passou estava eu, estava o senhor, estava o Gledes. Nós tudo aqui reeleito para fiscalizar. Então agora vamos olhar para frente. Vamos ver o que está sendo feito no momento. Que nós estamos pagos aqui para isso. Obrigada, presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Bernadette. Boa noite a todos, né? De novo. É bem lembrado, mencionado. 5 anos, tá acabando, né? Tá caindo. Verdade. Até uma casa hoje, se a gente construir uma casa e deixar ela fechada, não morar ninguém, ela vai acabar, ela vai trincar. Porque uma casa hoje você faz nova, se tiver gente morando, zelando, limpando, ela vai durar muitos e muitos anos. Aquele hospital, pela era que foi feito, quantos anos tem? E deu uma reforma até boa. A reforma de primeira, Solomar fez. A casa de velório, quando estava novinha, ficou o tempo inteiro, quando estava na reforma do hospital. Aquela lá, a gente não pode desdanhar, porque nós tínhamos aquilo para pôr o hospital para fazer a reforma que foi feita do hospital. Então, acho que ela está jogada, eu acho. Depois que tirou o hospital, jogou, bagunçou e deixou. Então, acho que lá precisa de uma reforma, de uma tinta, sabe? Não é deixar acabar. É igual foi mencionado agora. A gente entra em contradição, parece toda hora. Vai para a criança do autismo lá. Então, agora nós já vai ter que pedir um engenheiro, vai pedir fazer uma vistoria daquela obra. Porque como é que nós vamos pôr criança e ela vai cair? Eu acho que cair foi do passado, nós estamos na frente, vamos olhar para frente e seguir para frente. Passado, passou, acabou. É igual hoje. Morreu? Eu morri. Que morreu? Chorou, foi embora, ficou passado. A vida todo mundo vai seguir. Ninguém vai ficar olhando para o Kiko lá atrás. Então vai seguir. Pode ter saudade de alguém, mas a vida vai seguir. Então vamos seguir para frente. Vamos todo mundo pegar na mão, vamos fazer um serviço bonito, igual o prefeito está fazendo para a nossa cidade, correr atrás de recursos e fazer o que tem que ser feito. Pronto, não precisa ficar em discussão por causa de pouca coisa, que vai ou não vai cair.
Nós estamos aqui cobrando talvez uma tinta, uma reforma, talvez um vaso que não tem, uma torneira que está quebrada. Você chegar para lavar a mão, não tem torneira aí. Então, não estou falando para fazer uma reforma também de grande excelência. Põe uma torneira que está faltando, um vaso talvez está quebrado, uma porta que está caída. Não é muito dinheiro para a prefeitura, não, onde vem 2.200.000. É uma mixaria. Comprar uma porta, uma torneira, um trem e deixar o trem acabando também é sacanagem. Aí fica pensando no passado. Ah, não, então o passado que fez. Então não vou reformar não, porque o passado que fez, então não podia nem reformar o hospital, que foi o passado que fez. Então vamos pensar para frente. Esquece o passado, vamos trabalhar para frente, igual o prefeito está fazendo. Trabalhando e mudando a cidade. Pronto. Simples de resolver. Obrigado, essas são minhas palavras. Com a palavra o vereador Fernando. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje o dia está sendo meio tenso, né? Mas tá certo, tem que ser discutido mesmo. Não tira sua razão, doutora Jennifer, não tira a razão do Marcos Bernadette, nem Gideone, Gleice, nem quem falou aqui nessa casa. Eu acho que às vezes a gente fica muitas vezes rebatendo algo que a gente podia estar apoiando. Ah, não tá bom? Então vamos procurar melhorar. Ah, o clube tá bom realmente. Ué. Vai dia domingo, se o tanto de criança tem para brincar naquele clube, olha as condições que está lá. Não vamos tampar o sol com peneira, não. Não estou puxando saco aqui para vereador, não estou puxando saco para prefeito, não. Eu acho que nós tínhamos que unir. Nós, vereadores aqui, o Deon vem aqui com um projeto que, igual o nosso nobre colega aqui, Lindomar falou, se é para o bem da população, conte comigo, estamos juntos. Vota até de olho fechado. Não foi essas falas que saiu nessa casa? Então nós ficamos brigando, arrumando. Aí o dia que eu lançar um projeto aqui, se não for de interesse de outra pessoa, vai descer o cacete aqui. Gente, vamos parar com isso. Vamos brigar pelo povo. Eu nem queria trazer o tema aqui não, mas eu fico olhando aqui, os funcionários, os que estão construindo, fazendo as calçadas, casinhas lá, o salário tudo é defasado. Você vem trazer um tema aqui, bate contra você. Pô, vamos brigar por esse povo, por essa causa. Esse povo que nos colocou aqui dentro. Nós vamos ver o salário dos motoristas aí, ó, tudo defasado. Mas parabenizo o prefeito porque mantém em dias também o pagamento. Sou justo, falo sério. Nós pegamos um operador aí de uma patrol, ganha em média de R$ 1.700, R$ 1.800. O cara que opera uma máquina de R$ 1 milhão, ganhar esse valor. Mas eu não vejo ninguém que brigar por essa causa. Entendeu? Mas eu fui cobrado essa semana. Até ajudei lá os meninos hoje lá. E você vê a demanda deles, a cobrança, mas eu não vejo essa briga. E quando traz essa briga, muitos não apoiam. Mas na hora de pedir o voto lá na casa dessas pessoas, ô meu amigo, coloca meu nome à disposição, vou brigar pela nossa causa, brigar por você. Mas quando chegamos aqui, não acontece. Eu vejo uma vereadora aqui brigando por uma causa que é importante mesmo, mas nós estamos arrumando problema. Discordando alguma coisa, vamos falar uma coisa lá na frente, traz outra aqui atrás. Gente, vamos parar com isso. Vamos trabalhar junto. Eu sempre carrego uma palavra que eu falo aqui, juntos podemos mais. Você vê vereador aí trazendo 300 mil, 400 mil, outros traz 200, somando aqui. Chega lá, ué. O clube precisa de uma reforma, vamos lá buscar 100, vamos lá buscar 200. É igual o Luiz Paulo fala, joelho no chão, botina no pé e vamos para cima. Vamos parar de relir aqui dentro, vamos trabalhar junto, pensar positivo. Só quem tem que ganhar é a população. Nós somos muitos bem pagos para estar aqui representando eles. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Paulo. Mais uma vez, boa noite a todos. Vou ceder minha parte para o Gletos. Mais uma vez, boa noite a todos. O vereador Fernando, você me desculpa, às vezes você não entendeu a minha colocação.
a respeito da indicação da vereadora Jennifer. Eu acho que nem às vezes o comentário do vereador Gideone, mas somos a favor. Nós somos a favor. Hora nenhuma foi falado que nós somos contra. Pelo contrário, mostramos que estamos juntos e que vamos trabalhar em prol a isso daí. Hora nenhuma fizemos comentários maldosos, de forma alguma. Pelo contrário, pensamos somente no bem-estar de toda a comunidade. Quando a gente fala de reforma, não adianta fazer igual o vereador Kiko falar, ir lá e trocar uma cerâmica, se está todo defasado. Se está todo defasado, precisamos de fazer uma reforma bem feita. Não adianta eu tentar tapar o sol com a peneira, vereador, igual você colocou, eu ir lá e passar uma tinta igual o vereador Marcos Bernadette colocou. Tinta não resolve o problema, maquiagem não. Se você pega e passa uma tinta lá, não vai mudar praticamente nada. Então, eu acho que se já vai fazer, que faça bem feito. Hoje a marca e a credibilidade que nós temos fora do nosso município e dentro do nosso município é porque fazemos com excelência. E Marzagão não vai ser diferente. Quando eu falei a respeito da casa de velório, falei real, precisa sim, é feio, lá está bagunçado, tá, não fugi hora nenhuma do tema que não está feio. Agora, que foi feito uma construção péssima, me perdoa quem fez, mas foi sim. Foi mal feita, mal planejada, pode ter certeza disso. Necessitamos de uma casa de velório com qualidade, com respeito e dignidade a cada marzagonense que espero que não vá usufruir, mas não tem jeito de fugir disso daí. Todos vamos passar por lá. Agora, que precisamos ter credibilidade para mostrar para toda a comunidade que nós fazemos e fazemos com excelência, pode ter certeza que vamos trabalhar e fazer. Precisamos. Vamos fazer uma casa para tratamento do autista? Vamos, mas vocês podem ter certeza que vai ser modernizada e vai ser bem feita com excelência. Tá bom? Uma boa noite a todos, obrigado por tudo. Quero aqui, nesta oportunidade, parabenizando o vereador Fernando, né, junto com o Lindomar, né, que acrescentou mais R$200 mil, não é isso? Né, o deputado Quirino, né? A gente, o município de Marzagão agradece. Esse dia para trás a gente recebeu aqui em Marzagão, no gabinete do prefeito, eu mais o Ademar, o Robson Tony, que fez uma visita aqui para o nosso município. E naquele momento aproveitei o ensejo e pedi ele, né, para o custeio da saúde. E ele enviou para o nosso município um valor de R$400 mil. Então fica aqui a nossa forma de gratidão, né, por Tony Robson Tony, né, que destinou essa emenda, que ele é encabeçado aqui pela dona Rita, né, fica o nosso agradecimento por ela. E uma coisa que a gente fica alegre é quando o prefeito ele não faz recepção de ninguém. Se toda a emenda que é destinada ao nosso município, o prefeito vai e usa, né? Ele não tem esse negócio de ficar nem puxando nem para um lado e nem para o outro, tem o lado dele, mas é uma coisa que a gente tem que respeitar, né? E ele respeita. Então, tudo que é destinado ao nosso município de Marzagão, que seja bem-vinda. Então, essa aqui é a nossa forma de gratidão, de agradecer a todos os deputados que injetam emendas aqui para o nosso município. Ordem do dia.
Votação da indicação número 001 de 2026, de autoria da vereadora Jennifer Carolina Ferreira. A indicação está em discussão. Votação da indicação número 001 de 2026, de autoria da vereadora Jennifer Carolina. O vereador que for a favor permaneça sentado, que for contra que se manifesta. Votação da indicação número 001 de 2026, de autoria da vereadora Jennifer Carolina Ferreira, aprovada por unanimidade. Votação da indicação número 002 de 2026, de autoria da vereadora Jennifer Carolina. A indicação está em discussão. Votação da indicação número 002 de 2026, de autoria da vereadora Jennifer Carolina Ferreira. O vereador que for a favor permaneça sentado, que for contra que se manifesta. Votação da indicação número 002 de 2026, de autoria da vereadora Jennifer Carolina Ferreira. Aprovada por unanimidade. Mais uma vez, quero aqui neste momento agradecer a Deus por mais um dia de trabalho aqui nesta Casa de Leis. Sempre agradecendo a cada novos pares, Gideon, Adrimar, Jennifer, Marcos Bernadette, Fernando, Lindomar, Gletz, Luiz Paulo. Quero sempre, e eu peço a Deus, todas as vezes que a gente vem nessa Casa de Leis, eu sempre oro e peço a Deus que nos dê sabedoria para que nós possamos continuar nosso trabalho e que Deus nos dê a direção. Também sempre agradecendo aqui também a nossa querida Ana Paula, nossa secretária, meu pastor Marlos, meu pai na fé, né? Nós só temos que agradecer pelo belo trabalho seu exercido aqui nesta Casa de Leis. Agradecendo também o meu amigo, né, Tiagão, que se faz presente, também sempre nos visitando aqui nesta Casa de Leis. Muito obrigado por sua presença. E todo aquele que tiraram tempo através das redes sociais para assistir essa sessão ordinária, quero imensamente agradecer a cada um de vocês. E não havendo mais nada a ser tratado ou deliberado, eu declaro encerrado a presente sessão.